Boa tarde, outra vez estamos aqui iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iremos abordar o último capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, com o tema Pedir e Conseguir. É exatamente aí aonde Joana de Ângeles fará o comentário do capítulo Pedis e Obter do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela coloca o título Pedir e Conseguir. Nós vamos analisar esse capítulo e, como de hábito, a abertura com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Comentário à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que se encontra no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Separamos aqui apenas um parágrafo para estabelecermos alguns apontamentos. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. E aqui nós vamos vendo, para aqueles que já acompanham esse estudo há algum tempo, como existem pontos de apoio, de entrelaçamento entre aquilo que Emmanuel nos apresenta em diversas mensagens e o conteúdo que temos estudado da série psicológica de Joana de Ângeles. Esse texto ele é bem incisivo a respeito disso, porque começa dizendo: o silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra estão vinculados em nossa própria natureza. E aqui o vocábulo sombra se enquadra perfeitamente dentro do que temos estudado nesta obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Se refere àquela parte da nossa psique, do nosso psiquismo, estabelecido sobretudo no inconsciente passado, no inconsciente profundo, aonde há todo um conjunto de forças em conflito entre o que já vivenciamos e aquilo que agora estamos vivendo, entre os propósitos que a reencarnação nos trouxe e aquilo que já havíamos vivido no passado e que precisa, de fato, ser superado. Então, o silencioso e incessante conflito real, aonde estão alojados os verdadeiros inimigos nossos, é dentro de nós mesmos. É no conjunto de situações, de hábitos, de condicionamentos que o passado nosso estabeleceu em trevas, em associações de desequilíbrio e que agora, de uma vez por todas, precisa liquidar. Ainda voltando ao texto, quando diz: porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Quando na nossa atual experiência encarnatória surgem adversidades, quer trazidas pelas circunstâncias da vida, quer trazidas por espíritos encarnados ou desencarnados, que se colocam em posições hostis e adversárias a nós, a causa, a razão dessas circunstâncias
devemos procurar dentro de nós mesmos e na raiz dos problemas resolvê-los. É isso que nos possibilita o Evangelho do Cristo ao nos propor de forma repetida e veemente os objetivos principais da missão do Cristo de nos salvar, de nos libertar de nós mesmos, do nosso passado, de culpas, de conflitos, de desequilíbrios. E é justamente sobre isso que nós estaremos concluindo o estudo desta obra nesse encontro dessa tarde. Vamos agora para o primeiro tópico do nosso estudo. A existência física é todo um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinária regida pela consciência, departamento de segurança que se exterioriza do self. Esse é o primeiro parágrafo desse capítulo, onde Joana vai preparando, diríamos assim, preparando o terreno para introduzir o assunto principal que ela deseja nos apresentar. Então começa aqui nos dizendo, olha, as experiências que nós temos durante a encarnação, a própria existência física, é um processo biológico de permutas vibratórias. Ou seja, em essência, são acontecimentos que nos envolvem em energias sutis, aqui chamadas permutas vibratórias, e que são elas que sustentam a maquinária, sustentam o corpo físico, regido pela consciência. Aqui nós somos chamados a atenção ao fator principal de sustentação da nossa experiência encarnatória e que não está no corpo físico propriamente. Transcende a ele e vincula-se às energias sutis de onde viemos e que nos trazem durante uma temporada relativamente curta durante o processo encarnatório. O interessante aqui, findando a análise desse parágrafo, é quando diz: regida pelo departamento, pela consciência, departamento de segurança que se exterioriza do self. Ou seja, a fonte profunda, sustentadora de nós mesmos, em termos de espíritos, é o nosso eu profundo, que é sinônimo também do self, do si, como temos tratado nesses estudos de psicologia de Joana. Sucede que as heranças do primarismo, ainda governando a sua natureza animal, conduzem-no pela senda do prazer sensorial, sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o liberam das paixões primitivas. Então, as heranças, a carga hereditária que nós trazemos em termos de passado, de anteriores encarnações, é ainda governada pela sua natureza animal. E essa natureza animal é que nos conduz à busca das satisfações instintivas, do prazer sensorial, e envolvidos por esse clima que é tão estimulado pela visão do materialismo da vida,
o espírito envolve-se naquilo que a filosofia oriental chama de roda das reencarnações, de encarnar e desencarnar no processo de marcha lenta em termos de aquisições evolutivas. E isso tornar-se-ia um processo extremamente doloroso não fossem as investidas frequentes da espiritualidade superior através de missionários, através de espíritos que nas mais variadas áreas de atuação da criatura humana vêm trazer um despertamento, vêm estimular o homem a uma visão de vida e de metas que transcenda apenas o sensorial, que transcenda essa espécie de hipnose que o corpo físico, com a satisfação das necessidades da sede da água do mar, porque quanto mais são atendidas as satisfações instintivas, mais se repetem a sua carência de continuidade. Mas nós recebemos inúmeras intervenções da misericórdia divina, despertando para razões e objetivos da vida que transcendam o puramente material, sensorial. Por isso, voltando ainda ao texto, sem se dar conta das superiores emoções que o elevam e o liberam das paixões primitivas. São essas superiores emoções que nós vamos cuidando e percebendo através do despertamento espiritual. Desse acordar da nossa consciência profunda, do self, e que facultam para todos nós que agora nos encontramos na posse do conhecimento da doutrina espírita, todo um campo de instrumentos e de possibilidades que nunca antes havíamos imaginado, em termos de objetivos e de conquista de metas, que não se limitam mais ao sensorial, à encarnação propriamente dita. Hoje, através das atividades e da vivência dos postulados da doutrina espírita, nós podemos trabalhar e nos envolver em atividades que não irão se limitar à morte do corpo físico, mas que terão prosseguimento na realidade transcendental do ser. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseja a vitória sobre os sofrimentos. A partir desses slides, nós iremos compartilhar observações em cima do tema propriamente dito. Jesus nos aponta a oração como de altíssimo significado para o nosso êxito reencarnatório. E aqui no texto é dito assim: Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória. Ponte vibratória. Entendamos essa expressão.
dentro da proposta espírita sobre a oração, que é a proposta do Cristo trazida para os dias que estamos vivendo, quando a ela nos entregamos, nos moldes espíritas, voltamos a dizer, é como e de fato se estabelece uma ponte vibratória, uma ponte energética de fácil construção por todo aquele que deseja a vitória sobre os sofrimentos. O final desse parágrafo, que deseja a vitória sobre os sofrimentos, é exatamente porque na oração nós somos abastecidos de forças transcendentais, de possibilidades psíquicas para entender e perceber a razão de determinadas dificuldades, sofrimentos ou doenças, e a partir desse entendimento enriquecermos-nos de energias que irão nos possibilitar o êxito possível diante daquela conjuntura de dificuldades que tenha surgido. A oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo um intercâmbio entre a criatura e o Criador. Então, quando aqui diz que a oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, nos conduz a um entendimento do conteúdo profundo de que se reveste o ato da oração, quando assim o fazemos, estabelecido nos padrões que a espiritualidade superior nos traz. Lembramos, inclusive, em relação a isso, toda a importância da leitura reflexiva do penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedis e obtereis, que é o capítulo 27. Porque é importante ali irmos nos apoderando desse rico conteúdo vibratório de que se reveste a oração. No final aqui, quando diz, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador, é para nos deixar bem claro de que, de fato, pela oração, nós nos ligamos ao Deus Pai Criador. Claro que através de uma infinidade de mensageiros e de espíritos que se gradiam na possibilidade vibratória no atendimento à nossa rogativa. Desde os espíritos protetores e amigos que nos acompanham, aqueles outros vinculados a ele. Mas o resultado real da oração é a ligação do Criador à criatura. É a nossa ligação com o Pai Criador. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. Então, no ato da oração ali, em que se estabelece essa ponte entre nós e a espiritualidade superior, o próprio estabelecimento dessa corrente, ela dilui, ela elimina
energias deletérias, energias doentias ou de desequilíbrio, assim também como renova as forças morais do ser, e fazendo com que naquele espaço que antes poderia estar envolvido com as energias deletérias, agora fiquem saturadas, envolvidas por vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. Então, ali naquele instante em que nós nos colocamos em oração, em prece, pelo fato de estarmos ali posicionados espiritualmente, buscando a ligação com o Pai Criador, nós já recebemos ali um banho de energias revitalizadoras e de eliminação de energias deletérias. Também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos, que tem caráter educativo, preparando cada criatura para a perfeita identificação com o si, mediante a superação do ego. Então, durante a prece, a oração em que estejamos envolvidos, há em termos vibratórios tanto o benefício anterior que vimos, da substituição de energias deletérias por vibrações, por energias saudáveis, como também, adiante, Joana nos diz, descortino da realidade existencial e dos elevados significados psicológicos que têm caráter educativo, preparando a criatura para a perfeita identificação com si. Aqui ela está se referindo ao seguinte, a de que durante o ato da oração, nós somos beneficiados também por uma perspectiva renovada a respeito daquilo que estamos passando, nos ajudando, como aqui ela coloca, com a identificação do si, do eu profundo e, consequentemente, da superação das imposições do ego, que são muito ligadas, às vezes, a um atendimento da prece de forma imediata e, muitas vezes, pautada de uma maneira que não será ideal para nós. O estado de oração, como nos é apresentado pela doutrina espírita, ele não só é atendido naquilo em que o espírito encarnado pede, como é atendido ainda mais com o que é o ideal e que normalmente é mais do que é pedido, mas em termos espirituais positivos e de conquistas reais para o espírito. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. É importante lembrarmos aqui como esse tópico ele se harmoniza muito com aquilo que Jesus diz no Evangelho. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. É evidente que o pedido que estabelece essa resultante de atendimento pelas leis divinas se estrutura e se elabora
no nível de harmonia com essas leis que faculta o seu atendimento irrestrito. É evidente que a criatura humana que ainda não tenha buscado essa harmonização com as leis divinas não saiba pedir e não saiba o que está pedindo. E por isso, inúmeras vezes, o pedido é atendido, mas não é atendido como a pessoa queria ou pretendia. Porque daquela forma seria um problema a mais, que agora o espírito humano imperfeito não estava apto a perceber. Mas, trabalhando o despertamento espiritual, buscando a harmonia com as leis divinas, aí sim, nós passamos a saber pedir de acordo com aquilo que de fato será o melhor para nós. Voltando ainda ao texto, já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Não podemos deixar aqui de nos lembrar, de nos referir àquela situação dolorosa em que o espírito André Luiz narra na abertura do livro Nosso Lar, no primeiro capítulo, quando ele estava no umbral. E aonde passara cerca de 9 anos. E durante esse período, muitas vezes, André, sofrendo muito, não se dobrava a pedir nos moldes que as leis divinas propõem, que é o pedir com humildade, com confiança e com resignação. No momento em que André Luiz pede de fato, envolvido pelas energias da humildade, ele é atendido e socorrido de forma imediata, como é narrado no livro Nosso Lar. Voltando ainda ao texto, quando diz um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Então, Jesus passou a orientação, o ensino e a importância da oração para seus discípulos. Porque sabia, e de fato era a realidade, de que por ser discípulos do Cristo, eles estavam habilitados a usar a oração nos moldes do atendimento pleno pelas leis divinas. E por isso o mestre insistia tanto, e sobretudo no orai e vigiai. Quando alguém resolve pedir, libertar-se dos grilhões do orgulho, liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Aqui é a síntese do que estávamos comentando, que foi vivenciado por André Luiz. Quando ele de fato resolve pedir, libertando-se dos grilhões do orgulho. Porque até o momento em que ele assim pede, ele se julgava injustiçado. Não entendia porque estava sofrendo. Estava em um lugar de sofrimentos. Revoltava-se com aquilo. E dessa forma, bloqueava toda a possibilidade de orar nos moldes que o Evangelho propõe. Mas depois ocorre com ele o que aqui é dito. Abre-se receptiva ao auxílio, tornando-se maleável à renovação.
a conquista de outros valores de que necessita. Então isso que aconteceu lá no plano espiritual com André Luiz, acontece também conosco aqui na Terra. Ao enfrentarmos determinadas provações e dificuldades, nas quais, em vez de assumirmos uma atitude humilde e de prece revestida desse sentimento, nós muitas vezes nos revoltamos, ficamos contrariados com as circunstâncias, com as pessoas, com Deus. E aí velamos completamente as possibilidades de atendimento. Desse modo ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. Então, da maneira com que é colocado pelo Evangelho, pelo Cristo, a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, que, aliás, é a única realidade verdadeira. Aquela que nós apalpamos com os sentidos físicos é a realidade da interpretação do nosso sistema neurológico. É a realidade particular e, por isso mesmo, transitória, não fundamentada na verdade plena. Mas aqui, voltando ao tópico, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. Então, naturalmente, qualquer um de nós que vai estabelecendo o hábito da oração diária, vamos nos revestindo de uma capacidade de compreensão, de entendimento da vida, dos acontecimentos, das ocorrências, espontaneamente, sem nos chocarmos tanto e sem sermos alcançados por desequilíbrios e desarmonias que vêm do mundo material, deste planeta de provas e expiações em que estamos. Orando, o ser desperta e reflexiona, assiste-se emocionalmente e compreende a necessidade de ajudar seu próximo. Todo e qualquer indivíduo que se lhe acerque, particularmente quantos lhe constituem a consanguinidade. Então, esse estado de harmonia com as leis divinas, com a experiência corporal que estamos tendo, propiciado pela oração, nos ajuda a estabelecer de uma forma cada vez mais constante um nível interior de harmonia, de bem-estar, de paz de consciência, que é o fator determinante para estarmos atentos às necessidades e aos problemas dos outros e nos colocar como intermediários do bem para ajudá-los, desde aqueles que estão mais próximos de nós, os parentes aos que estejam mais distantes. Mas para que isso ocorra de forma positiva, é imprescindível cultuarmos esse estado pleno de harmonia antecipadamente, como é o propósito desse estudo que estamos tendo aqui. Jesus facilmente encontrava o Pai através da oração, e nele auria, absorvia forças para os enfrentamentos com a sombra coletiva, que pairava soberana
entre os seus contemporâneos. Essa referência que Joana de Ângeles aqui coloca é nos chamando a atenção para o fato de que, ao estabelecermos esse hábito da oração, nós estaremos associados àquele nível de vigilância ativa que nos ajudará a identificar logo as energias, as vibrações que sejam de natureza adversa, desequilibradas, provenientes da sombra coletiva. E entendamos aqui sombra coletiva que envolve todos os espíritos ao redor da Terra, encarnados e desencarnados, que por ainda não estarem trabalhando a sua verdadeira natureza, vinculam-se a atitudes de desequilíbrio, de doença, de sofrimento, e que se nós não estivermos revestidos pela oração e pela vigilância, poderemos ser atingidos por eles. Mas, estabelecendo esse encontro com o Pai através da oração, nós deixaremos de estar sendo tão suscetíveis a essas investidas externas. E poderemos, ancorados pela oração, impor-nos em termos de equilíbrio e de paz, que procedendo de dentro de nós se estabelece no ambiente, nos contatos, nos relacionamentos que tenhamos. Esse é o último slide do estudo dessa tarde. A oração constitui um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta. Entendamos bem como Joana coloca aqui nesse último slide que iremos comentar desta obra. A oração é revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral. Ele não é o determinante desse equilíbrio, mas ele é o que dá força, que faz com que nós, ao assumirmos o compromisso de renovação íntima, de despertamento espiritual, de superação das sombras, estejamos envolvidos por uma energia revitalizadora, revigorante, que facultará todos os enfrentamentos que surgirem a superação de forma positiva. Por isso aqui ela conclui dizendo, facultando a visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta. Então, é este um precioso instrumento tão destacado pelo Cristo, que precisamos estar cultivando, trabalhando diariamente para nos possibilitar da forma mais feliz e exitosa a experiência encarnatória da atual existência que trazemos no corpo. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, que nos ampara nos estudos dessa série psicológica, nesse início de ano, esteja cada vez mais nos estimulando, nos amparando para esse êxito. Na próxima semana, iniciaremos uma nova obra da série psicológica de Joana de Ângeles. Uma boa tarde. Esse vídeo, posteriormente, estará disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos.